Muito bom dia para você que acompanha o nosso blog Pauta Livre. Pois é, conforme a chamada aí na live, os 100 dias de governo de Dioclésio Filho e Getúlio Cardoso aqui em Riacho das Almas. Dia 10, coincidência, 100 dias do seu governo. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo ao blog Pauta Livre. Bom dia, José Hildo, bom dia a todos que acompanham o blog Pauta Livre. A satisfação estar aqui prestando conta à sociedade, ao povo de Riacho das Almas, ao longo desses 100 dias de muito trabalho, de uma equipe que se dedicou bastante para entregar à população, com muito suor, com muita luta, serviços prestados com qualidade ao nosso povo, que é o que eles esperam da gente. Pois é, o que é que a gente pode falar nesses 100 dias? Muitas coisas aconteceram, a gente tem visto isso em um pequeno espaço de tempo. O que é que a gente pode trazer aqui? Por se tratar de um balanço, não é, de 100 dias, o senhor vai dizer para a gente já o que o senhor fez aqui para mudar já esse município de Riacho nesse tão pequeno espaço de tempo. É uma soma de fatores, mas que tem como principal artífice as pessoas que estão envolvidas no processo. Foi confiado a um grupo de colaboradores, de secretários, diretores, de supervisores, coordenadores e do público em geral, do pessoal que trabalha, foi confiado a esses a uma missão difícil, uma missão de um momento de pandemia, uma missão de um momento de poucos recursos, onde com pouco a gente tinha a missão e tinha como objetivo fazer muito. Então todos esses membros que fazem parte do governo, todos esses se desdobraram bastante para estar fazendo um bom trabalho. Então o primeiro destaque eu dou à equipe, sim, a todo o grupo, a quem eu sou muito grato, a quem a população de Riacho das Almas, tenho certeza, também é muito grata pelo serviço que vem fazendo. Eu vejo a satisfação que um varredor de rua é recebido, que o catador de lixo também é recebido nas portas das pessoas, porque essas que estão em casa, que estão nos ouvindo, sabem do trabalho e da importância que cada um tem no nosso dia a dia. Não é só um médico, não é só o diretor de uma escola, não é só um professor na sala de aula, mas sim todo o corpo funcional. Então a esses eu dou o nosso primeiro agradecimento e a eles eu acredito o sucesso desses 100 primeiros dias. O sucesso também se vem da forma de administrar, da forma muito, às vezes até um pouco forte, até um pouco muito segura, mas momento de crise exige que a gente seja mais conservador, que a gente honre com cada recurso que recebe, com cada real recebido, para que um real se multiplique. E com um a gente possa fazer 2, com um a gente possa fazer 3. Aquela ação que anteriormente era feita com milhares de reais, ser feita com menos, ou pela metade. Ações que antes eram deixadas de fazer, ou que eram feitas com muito mais dinheiro, hoje a gente consegue fazer com muito menos. Outras coisas que deixaram de ser feitas ao longo de tanto tempo, a gente conseguiu com muito pouco fazê-las, usando a criatividade, usando da pesquisa, usando acima de tudo a seriedade, de honrar cada recurso que a gente recebe do município. E outro ponto que a gente pode destacar é exatamente enfrentar os problemas de frente. A gente, hora nenhuma, ao longo desses 100 dias, a gente se escondeu da luta, a gente teve todo o tempo, eu e Getúlio, ali lado a lado no gabinete, os vereadores nos apoiando, toda a Câmara de Vereadores, ali os 11 vereadores trabalhando em conjunto, buscando soluções. Ninguém se escondeu do problema. A gente foi para cima do problema, onde o problema está, a gente está ali para enfrentar. Encontramos um município numa situação muito complicada e eu acho que esse enfrentamento, essa coragem de fazer, essa vontade de trabalhar, de se doar, de fazer por Riacho das Almas é que tem feito a grande diferença. A gente sabe que muita expectativa foi criada, né? O pessoal queria de fato uma mudança no município de Riacho das Almas. Eu imagino que o senhor encontra no dia a dia pessoas cobrando e aquela promessa de campanha, aquela passagem molhada, aquela reforma em tal prédio, enfim, acho que o senhor já encontrou isso, porque de fato foi criada uma grande expectativa e o pessoal estava muito precisando de ver essas ações. Riacho das Almas pedia sim por essa mudança e ela não pedia de agora. Há 4 anos atrás, quando o nosso grupo político ficou tão perto de assumir o poder, essa mudança já era nítida, essa necessidade de buscar por algo novo, essa necessidade de se ter uma administração com pessoas e com um grupo de pessoas trabalhando no poder, com vontade de fazer, com compromisso, não com compromisso de cores, e sim com compromisso de fazer as coisas que as pessoas esperam que aconteça. Esse sentimento ele já era de tempo. E ele se traduziu nos números que foram demonstrados na eleição que se passou. Passada a eleição, de montar os palanques, aí vem um trabalho em si de transformar em realidade tudo aquilo que era carência, tudo aquilo que é necessidade do nosso povo. Aqueles compromissos assumidos em campanha, eles estão todos lá anotados, está em cima da minha mesa, num caderno, que eu tomo nota de tudo que chega, de todos que chegam, para a gente atender, e a gente tem atendido a todo mundo ao longo desses 100 dias.
A gente tem ali tudo anotado e todos os compromissos estão lá registrados. Pouco a pouco a gente vem fazendo, diante das dificuldades, as pessoas têm entendido que aquilo que não foi feito em 100 dias, talvez sejam feitos em 200, em 300, talvez sejam feitos no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Mas o que eu sempre coloco é que nós que fazemos a administração fomos eleitos por uma gestão que representa 4 anos. Gestão que vem muito da própria palavra, né, de gestação. E gestação, da forma como se faz essa alusão, essa comparação, você só tem o resultado final ao longo dela, ao longo dos 9 meses ou, no nosso caso, ao longo dos 4 anos. E eu tenho certeza que o povo de Riacho das Almas vai nos julgar, vai julgar a mim, a Getúlio, vai julgar os vereadores que nos apoiam, vai julgar o trabalho de todo do nosso político ao final desses 4 anos. Acredito muito que aquilo que foi feito em 100 dias foi grandioso, mas a gente tem muita coisa a fazer. Tem a passagem molhada que você se referiu, tem um hospital que a gente ainda não conseguiu retomar as nossas cirurgias, é um processo de licitação que foi realizado, uma necessidade de se fazer reformas, como já foi outras vezes colocado, e essas reformas vão ser feitas no tempo certo e com o recurso necessário para fazer. Eu não gosto e nem vou pegar nada para fazer pela metade ou deixar pelo meio. Eu gosto de pegar e terminar os serviços. E assim vai ser no hospital, quando formos fazer a reforma para realmente voltar a fazer as cirurgias. Mas quem hoje frequenta a unidade mista João Soares da Fonseca encontra uma situação totalmente diferente, uma sua unidade asseada, limpa, organizada para receber bem a sua população. Aqui e acolá a gente teve alguns problemas de atendimento que são inerentes de onde você tem gente. A gente erra, eu errei, você errou, todo mundo erra, então a gente está ali enquanto prefeito, enquanto gestor, para corrigir, também para punir, onde o erro cabe a punição. Mas o trabalho que vem sendo feito, essa recuperação da unidade, as recuperações das unidades escolares que também está sendo executada. Hoje a gente já tem aí o Mário da Mota bem melhor do que o que estava antes, mas a gente ainda tem um José Jaquini Lima, a escola de Trapiá, precisando muito ser melhorada. A gente tem uma escola do Vitorino que tem pouco a se fazer porque o espaço não comporta, mas a gente está ali lutando. O deputado Silvio Costa Filho, nosso federal, esteve por aqui já esse ano, se comprometendo com recursos para a gente fazer uma nova escola por lá, e aí estamos na busca de um terreno que não seja o do campo municipal, aquele ao lado do cemitério, mas um terreno que a gente não tenha que tirar o campo e sim fazer em outro lugar, e já está sendo negociado. Outras escolas como a de Patos também a gente está na luta, a do Rangel, enfim, são tantas obras, são tantas coisas que a gente assumiu com o povo, mas assumiu com responsabilidade, de que tem um prefeito que luta, de que tem um vice-prefeito que está ali ajudando para governar, de que tem uma Câmara de Vereadores que tem sido muito colaborativa, no sentido de cobrar, sim, no sentido de exercer sua função enquanto vereador, mas que tem ajudado a gente a encontrar soluções para fazer melhor pelo nosso povo. Tem um pessoal que luta também, a gente tem uma reclamação muito forte ao longo desses dias, porque também não só são rosas, né, José? Tem também as críticas. A gente teve um problema, encontramos um problema muito grande em relação à estrutura de máquinas. A gente pouco pôde fazer em relação à limpeza de barreiros e açudes, que é uma necessidade que a nossa população tem. E em virtude do que a gente encontrou, temos 3 retroescavadeiras na prefeitura, mas apenas uma estava ali em condições razoáveis de uso. E, infelizmente, essa mesma razoável hoje se encontra bem deteriorada. E esse final de semana, por exemplo, o vereador solicitou a máquina para fazer um serviço de melhoria para seu povo, para o nosso povo. E, infelizmente, ele não pode fazer porque essa máquina está aqui, está quebrada. Acabei de vir da oficina e ela está lá numa situação que não dá para usar. E assim estavam as outras duas, a gente está num esforço descomunal para tentar recuperar. Então, a você que não teve ainda, não foi atendido por essa máquina, fica aqui a nossa meia-culpa, sim, mas muito porque a situação que a gente encontrou nos impossibilitou de fazer algo melhor para você. Mas nos julgue pelo longo desse processo, ao longo dos próximos anos, ao longo das próximas períodos de limpeza que a gente possa fazer, de máquinas novas que a gente vai receber. A gente conseguiu máquinas aí com o deputado federal Silvio Costa Filho, e para breve isso vai estar no município para servir ao nosso povo. Então, tem muita coisa assim para fazer, e a gente sabe disso e a gente está aqui na luta. Eu não me furto um só minuto de lutar. Chego cedo, sou um dos primeiros a chegar, sou o último a sair todo dia da prefeitura, porque eu sei que lá é meu lugar para atender as pessoas e dar justificativa daqueles votos que eu recebi. Pois o que eu acho interessante é isso, né? É um corpo grande para um cobertor pequeno. Né? Assim, não é só a questão que o senhor enfrenta, mas os prefeitos, né, de todo o Brasil têm enfrentado isso, né? Recursos cada vez menores e mais responsabilidades sendo atribuídas. Isso, você tem que tomar como exemplo bem claro essa questão do enfrentamento da pandemia. A gestão que se passou, ela recebeu ao longo de 2020, que a pandemia, pelos números, era menor do que agora o que a gente enfrenta em 21, e eles receberam quase 3 milhões de reais para fazer as ações que se viam necessárias para o combate ao coronavírus.
21 chega, assume nova gestão, assumimos a Prefeitura de Riacho das Almas e ao longo desses 100 dias, desses 4 meses aqui que a gente já está agora em abril, foi recebido praticamente nada em relação ao Covid. Para não ser injusto dizer que não recebeu-se nada, recebeu-se um pequeno recurso para compra de EPIs, material de proteção para os profissionais, tanto da assistência social como da saúde e da educação. Mas aquele recurso que possibilitava as ações maiores, como a realização de barreiras, distribuição de álcool, de máscaras, ações de combate, compra de estrutura, montagem de estrutura em hospital, custeio para a máquina pública da saúde, isso a gente não recebeu um só real. E vou até mais, estamos em pleno mês de abril e o governo federal ainda não aprovou e ainda não disponibilizou o orçamento do ano de 21. Então tudo aquilo que é de emenda, tudo aquilo que é de dinheiro federal, que poderia vir para o município, como uma verba de custeio para a saúde, que ia possibilitar que a gente com esse dinheiro pagasse salários, contratasse gente para intensificar o trabalho da Covid, sobrasse um dinheiro do outro lado para a gente fazer a tão esperada reforma da unidade. Sem a aprovação desse orçamento, a gente também não recebeu essas máquinas, não recebeu os tratores. Hoje a gente está com 6 tratores alugados e 2 da prefeitura em situação razoável para poder atender ao homem do campo que está aí esperando sua terra ser arada. Mas não veio um só real e o governo federal, sem aprovar o orçamento, não consegue liberar nenhuma das máquinas, nenhuma das ruas, dos calçamentos, dos asfaltos, das realizações que os deputados que a gente apoia, dos deputados que foram votados aqui em Riacho das Almas, que a gente bateu as suas portas, possam disponibilizar para a gente. Tem muita verba, tem muita coisa encaminhada em Brasília e a gente espera que esse orçamento seja aprovado para que esse dinheiro venha. E até agora é pouco dinheiro, é um lençol curto para um corpo grande. Mas com criatividade, com trabalho e com empenho, a gente está prestando um bom serviço. Inclusive, eu ia perguntar ao senhor em relação a essa questão das barreiras que a gente viu no ano passado, não é? Mas o senhor já acabou de responder para mim aqui, que não veio recurso esse ano para isso, né? Para que essas barreiras fossem montadas no centro da cidade ou lugares estratégicos como aconteceu no ano passado. É preciso que se diga e tenha essa coragem também de afirmar que aquelas barreiras eram ineficientes. Elas se mostraram, e isso pesquisas, e isso lugares sérios, alguns lugares aí porventura ainda pode até ter, mas lugares que agem de forma séria, que usam e que honram o recurso seu, o meu recurso, o seu recurso, eles não estão fazendo mais uso disso porque era uma atividade inócua. Não tinha ação prática, ação efetiva nenhuma. Você jogar um produto no pneu de um carro, ninguém ia estar em contato com esse pneu, ninguém ia estar. Isso não propagava a doença. Era uma forma de justificar para a população, mas mais ainda para justificar os órgãos de controle de que um dinheiro que possivelmente estava sendo aplicado ali, estava bem aplicado, mas isso não tinha praticidade alguma. Eu digo que o que tem de mais prático hoje é o dinheiro que a gente tem, que a gente não recebeu nenhum recurso extra, é que o dinheiro que a gente tem, a gente disponibilize veículo, disponibilize profissional, disponibilize enfermeiras e faça a vacinação dos nossos idosos casa a casa. Isso sim é efetivo, isso sim funciona. Que o dinheiro que a gente receba e o pouco dinheiro que a gente tem, a gente pega e monte realmente uma unidade, um leito de resguardo para fazer aquele primeiro atendimento do paciente do Covid e fazer aquela avaliação, ver o grau de gravidade e que, se grave for, já encaminhar para as unidades de tratamento intensivo e aquele tempo, aquela estrutura ali montada seja suficiente para a gente conseguir a tão esperada senha para uma unidade intensiva, caso seja necessária, que está tão difícil de se conseguir como tem sido ultimamente. Então esse dinheiro, que ele seja aplicado em coisas efetivas, em coisas que sejam de uso da população, que seja alugar um espaço, como a gente alugou ali do salão paroquial, para fazer a atitude de vacinação que a gente vem fazendo, uma central, um local centralizado e fácil acesso de toda a população, onde você ligando para um número vastamente divulgado, você possa marcar e vir com toda a segurança, sem enfrentar filas, aqueles tumultos que a gente costuma ver na televisão acontecer. Então que o dinheiro ele seja bem utilizado, não seja jogado em pneu de carro, não seja jogado em tendas, em estruturas montadas no sítio, no centro, pias, que pouco se vira a nossa população. Eu honro muito com recursos, eu sempre fui uma pessoa que, embora tenha tido uma família abastada, que tinha seus recursos, mas eu sempre soube dar o valor ao dinheiro. Eu sempre soube que aquilo que a gente recebe vem de muito suor, vem de muito ardor, foi fruto de muita luta. Então eu não posso fazer desfeita com o dinheiro do povo, eu não posso aplicar naquilo que não tem efetividade. E essas barreiras, respondendo a todos que porventura questionam, essas barreiras se mostraram praticamente inócuas. Elas serviram muito sim para políticos mal intencionados,
usarem como justificativa para tomar o seu dinheiro, o meu dinheiro. Ok. Você que está agora conectado no nosso blog Pauta Livre, está chegando agora, nós estamos conversando com o prefeito de Riacho das Almas, Dioclésio Filho, falando justamente esse balanço, trazendo informações sobre esses 100 dias da gestão. Hoje, dia 10 de abril, nesse sábado, 100 dias. Aproveitar aqui e dizer também ao pessoal, já que dia 24 o senhor estará na Rádio Riacho FM, com o nosso colega comunicador José Augusto, trazendo tanto esse balanço como mais ações também, porque daqui para lá, com certeza, mais ações, mais novidades o senhor vai trazer para Riacho das Almas, com certeza. Sim, esse dia 24, o Zé Augusto fez o convite, a gente vai estar na Riacho FM com muita satisfação para prestar conta ao nosso povo, a Rádio Riacho FM, que é um sucesso, que é a comunicadora principal do nosso município, é sempre motivo de muita satisfação, de muita alegria estar ali aos microfones, de uma casa que a gente ajudou a construir, mais uma obra para o nosso município. Espero que até lá, até a semana que vem, a gente possa já ter entregue mais algumas coisas. Porque a gente não tem parado, José. Tem sido uma administração muito interessante, é uma cabeça inquieta. Quem chega ali para falar comigo, as mais de 2.000, 3.000 pessoas que já tiveram lá pelo gabinete, eu acho que eles já notaram o quanto a gente recebe todo mundo bem, com um sorriso no rosto, com muita alegria, mas é o tempo todo ali anotando alguma coisa, no computador ali registrando algo, porque é uma mente pensante de uma cabeça que está ali sempre procurando o bem, fazer mais. Então ideias não param de chegar, e de uma conversa mais despretensiosa que seja, você dá um brilho e estrala alguma coisa e diz, rapaz, a gente precisa fazer algo, como ontem mesmo, em virtude da dificuldade que a gente teve, a gente estava lá fazendo a execução do asfalto ali na Maria Júlia, já tinha feito a Jane Mota na quarta-feira, e é uma grande dificuldade, o nosso pessoal, a nossa equipe, lá com muita luta, sol forte, e a população sem obedecer, sem entender, querendo passar de carro, querendo passar de moto, aquela confusão, aí instala do nada aquela necessidade, rapaz, a gente precisa, o quanto antes, criar um departamento de trânsito na nossa cidade. Sim. Municipalizar o trânsito, assumir uma responsabilidade que o Código de Trânsito de 97... Em 97, o Código de Trânsito Brasileiro já determinava que os municípios deveriam criar seus órgãos de trânsito, e de lá para cá ninguém, se não se atentou, não teve a coragem de correr atrás disso. E aí, fruto de uma necessidade, ontem surgiu a ideia, rapaz, a gente vai lutar com isso. E eu já comecei a escrever e tal, fiquei até tarde, ontem até quase 7h30 da noite, já estudando uma forma de fazer isso. Vou conversar com o jurídico, conversar com alguns vereadores, ver a viabilidade disso, para a gente botar para frente. Então, a cabeça ali está a mil, e eu espero que daqui até dia 24, no próximo sábado, a gente já tenha mais coisa para informar a Riacho das Almas e para mostrar a nossa população. Pois é, enquanto a gente está aqui nessa live, né, que é uma ideia diferente, uma ideia inovadora, é a primeira vez que um prefeito também de um município, no caso de Riacho das Almas, né, participa dessa ideia. Eu lancei o convite e o senhor de imediato ontem já aceitou, não foi nada combinado com antecedência. Prefeito, o senhor amanhã pode participar comigo de uma live para falar dos 100 dias? Ah, posso sim. Então o senhor de imediato já aproveitou aqui. Eu aviso a você que nós estamos ao vivo, então pode acontecer alguma intercorrência, a transmissão falhar, qualquer coisa, mas nos perdoem se isso acontecer. A gente depende também da tecnologia. E no Brasil, tecnologia não é uma coisa top, não é 100%. Registrar a presença do vice-prefeito Getúlio Cardoso, que já chegou por aqui. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Pode mostrar, nosso vice-prefeito Getúlio Cardoso está aqui, inclusive, conversando ali com o José Augusto. Daqui a pouquinho vai trazer também aqui a sua fala. Vou pedir até para o Gabriel daqui a pouquinho trazer aqui uma cadeira para a gente se aproximar um pouquinho aqui. Nós estamos com máscara, todo mundo com máscara aqui, tendo o maior cuidado e o maior respeito aos protocolos sanitários. Um compromisso lá na campanha ainda, salário do servidor em dia e respeito amplo ao servidor aposentado. Vamos falar um pouquinho de finanças? Isso era um compromisso, um aprendizado que veio lá da época do meu pai. Eu acho que o servidor, o inativo e o pensionista, o aposentado no popular, ele tem uma prioridade de receber, porque ele é uma pessoa já mais velha, é uma pessoa que já deu sua contribuição ao município, e a nossa prioridade número 1 é atendê-lo. É atendê-lo para que a gente possa, na ordem de prioridade, ele é o primeiro a receber o recurso. E a gente tem feito isso, e se Deus quiser, se tudo der certo, a gente conseguir manter essa austeridade com as contas públicas, ele vai ser sempre o primeiro a receber esses recursos. Falando num aspecto geral, assim, de contas, de números, se você imaginar um município feito de Riacho das Almas, que recebe aí em média 4,5 milhões, você somando todos os recursos, FPM, ICMS, outras ações, outros recursos federais,
é pouco perante o tamanho da máquina pública, mas em virtude da economia que foi feita, em virtude da nossa equipe que entendeu que com pouca gente a gente pode fazer muito, e a gente está com pouca gente, a gente precisa de gente em vários setores, mas aí foi por uma decisão administrativa e muito também pela carência de recursos que a gente está trabalhando com a equipe reduzida e tem dado certo. Mas é pouco recurso. E esses recursos, eles não são constantes. Você tem uma variável, você tem meses de janeiro e fevereiro que são meses bons, e aí você começa a ter uma caída em março, abril, maio, historicamente é um mês muito ruim, e você não pode ter como base janeiro, porque quando chegar em maio você vai passar por dificuldades. Então a gente tem trabalhado sempre visando que o pior cenário ainda está por vir. A gente ainda não está num pior cenário financeiro. E aí a pandemia nem se conta, que quem está aí, quem está nos ouvindo, quem está em casa, quem trabalha com confecção, com comércio, com setores de bares e restaurantes, sabe o que a gente está passando, a dificuldade que está passando. Sim. De igual forma também é com o município. A gente não tem tido ajudas federais, a gente tem trabalhado unicamente com recursos que vêm dos repasses de governo, esses repasses constitucionais, mas a gente tem tido muito controle para poder sobrar um dinheirinho que desse para que a gente fizesse esse asfalto, para sobrar um dinheiro para a gente fazer ações pontuais, como essa da colocação das lixeiras. Imagine tanto tempo, né, que a gente esperava ter uma lixeira na rua, uma coisa tão simples, que foi tão barata, mas que tem uma importância tão grande, e que, diga-se passagem, foi barato porque foi um trabalho de criatividade, de pesquisa, de um setor que vai atrás e que busca alternativas, de colaboradores que a gente tem, que ajudam a gente a procurar coisas boas para nossa terra, e elas são feitas em virtude daquele pouco que é economizado. A Praça de São Sebastião, ali atrás da igreja de São Sebastião, uma coisa também relativamente simples, foi feita com pouco recurso, mas ela tem grande importância. Então eu tenho sentido que as pessoas têm dado a credibilidade da nossa gestão, não porque enxergam que somos capazes de fazer grandes coisas, sim porque a gente honra e que a gente respeita o povo que a gente tem e o recurso que a gente recebe. E tudo isso é aplicado em prol das pessoas. Então a gente espera muito que nesses momentos de dificuldade, que como eu falei, abril cai receita, maio cai receita, junho tem uma melhorazinha de receita, julho também, que a gente possa manter e continuar mantendo essa ordem de pagamentos, pagando servidores em dia, pagando primeiro os inativos e pensionistas, os aposentados, na sequência pagando os servidores dentro do mês, e que a gente consiga manter isso, honrando também com nossos fornecedores, com todos aqueles colaboradores que têm ajudado a gente a fazer uma grande administração. Muito bom, vou pedir só licença ao senhor um pouquinho para saudar aqui, cumprimentar o seu colega, seu companheiro de administração, vice-prefeito Getúlio Cardoso. Muito bom dia. Chegou agora há pouco porque estava em outro compromisso, minha gente, o pessoal aqui não para, viu? Estava em outro compromisso também envolvendo a gestão, vai conversar conosco. Muito bom dia, pode usar o nosso microfone aqui, vice-prefeito. Bom dia. Bom dia, Dido, bom dia, Deoclésio Filho, bom dia a todos. Verdade, Dido, a gente tem acompanhado pior nesses 100 dias de governo. Acredito que a população de Riacho das Almas está vendo. Ontem eu vi, né, em algumas postagens, comentários de pessoas que não acreditou o seu voto o ano passado na gente, mas que nos parabenizando e dizendo que o que é bom para a cidade, as pessoas têm que aplaudir. Então a gente fica feliz com isso, porque a gente sabe que a eleição é assim. Às vezes a pessoa naquele momento não acredita, ou tem alguns, né, ou leva pelo lado também de algumas possibilidades que tem de outro partido, mas quando vê o trabalho sendo realizado, as pessoas chegarem e aplaudir, chegar e, né, a elogiar. Então a gente está muito feliz, a gente está do lado de ver o esforço, o que ele está fazendo, o que toda a nossa equipe estamos fazendo, feito ele frisou agora, com pouca gente, mas com muita vontade. E eu tenho dito, desde que entrei na política, que os dois grandes problemas da política, o primeiro seria a corrupção e o segundo seria a falta de vontade de fazer as coisas. Eu sempre coloquei isso em todos os meus discursos e é muito do que eu acredito. E essa gestão tem muita vontade de fazer as coisas. Já é um grande passo. Obrigado. Você vai continuar falando conosco aqui. Vamos ficar fazendo esse bate-bola aqui. Você que está acompanhando a gente agora, está chegando agora, estamos conversando com o prefeito de Riacho das Almas, Deoclésio Filho, vice-prefeito Getúlio Cardoso, fazendo um balanço desses 100 dias de governo. O que eu acho interessante é essa sintonia entre os senhores. Não sei quem é que copia o discurso de quem. Tão aliado que é justamente a fala de vocês. Tão aliada. É uma coisa interessante. E confesso que algumas pessoas até duvidavam dessa sincronização, prefeito.
Joséildo, isso é fruto de quem está ali lado a lado, de quem tem visto a dificuldade que é de administrar, né? A gente não, ninguém tem receita pronta para nada, né? A gente está ali para discutir, a gente já tem divergido em algumas situações, mas de situações pontuais, pontos de vista diferentes, que é importante, a gente tem que procurar sempre ouvir. Eu desconfio de quem chega ali elogiando e atente a quem chega ali criticando, porque muitas vezes ele quer te ajudar e muitas vezes quem está te elogiando quer te derrubar. E Getúlio tem sido esse companheiro e a afinação do nosso discurso vem desde de uma campanha onde a gente fez muito junto, onde a gente esteve ali lado a lado, onde a gente sofreu junto, onde a gente teve as alegrias juntos, onde a gente recebeu um resultado muito positivo dado pelas urnas, de um povo que confiou na gente e de um povo que tem sido muito atencioso e ao mesmo tempo também muito paciente com aquelas dificuldades que a gente tem enfrentado. E a afinação do discurso ela se dá disso, se dá de uma coisa real, né? De uma amizade que se construiu, de duas pessoas que querem o bem das pessoas e que estão se desdobrando para fazer o melhor. Não tem segredo. É querer fazer, é ter amor e, acima de tudo, ter respeito a você que está acompanhando. Interessante. Vamos falar sobre educação. O que é que tem sido feito nessa educação desde dia 1º de janeiro? Como é fazer educação em meio a uma pandemia? Algo que jamais foi visto por nossa geração. Nós temos aqui a faixa etária aqui, média de 40 anos. A gente nunca viu algo desse tipo, prefeito. É difícil, porque você tem... dá um número aqui para você ver a situação que é, né? A gente trabalha muito em cima de pesquisas, de levantamento, logo dizendo que o grandioso resultado da educação que a gente tem tido, a gente tem sido referência aqui na região do Agreste e certamente a gente vai ser, ao longo desse ano, pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, referência, se não no estado de Pernambuco, mas no Brasil. A gente vem fazendo sim um grande trabalho na educação, fruto de uma comunidade escolar que se soma aos profissionais que já estavam na gestão, com outros profissionais que entraram agora com o nosso grupo, que resolveram e que se deram as mãos e que está todo mundo junto, querendo fazer. Não tem bandeira, na educação nossa não tem bandeira, na nossa administração não tem bandeira. A gente tem sim um grupo de pessoas, sou grato a todos eles, que viram a necessidade de que a gente precisava fazer. Precisava fazer e precisava se reinventar. O que eu queria dizer no começo é em relação a números, quando a gente diz trabalha com números, a gente foi levantar esses números e a gente viu, ano passado, por exemplo, a gente tinha praticamente 3.200 pessoas, alunos matriculados na rede. Esse ano, mesmo com pandemia, graças à nossa credibilidade, a credibilidade que o povo, a confiança que as pessoas depositam na gente, conseguimos passar para 3.400, mais de 3.400 alunos matriculados nas 24 escolas que a gente tem no município. Dessas 24, 18 são escolas do campo. É um aumento expressivo, em plena época de pandemia, um momento onde as pessoas estão desacreditadas com a educação, onde muitos se afastaram do processo escolar, que em Riacho das Almas a gente conseguiu fazer o caminho inverso, trazer as pessoas para a escola. Mas levantamentos que fizemos, vimos que ano passado, aqueles 3.200 alunos que passaram ali o ano com a educação da forma como foi prestada, poucos, muito poucos, em torno aí de 700 alunos no máximo, tinham acesso às aulas online que eram prestadas. Então você imagina de 3.200, menos de 700 tinham acesso a essas aulas. Esses números a gente tem a absoluta convicção que mesmo todo o investimento que a gente fez, a criação da Casa Maria Adelino, o centro de produção de aulas centralizado, a qualidade do material que a gente vem sendo ofertado à nossa população estudantil, a gente tem certeza, a gente tem números que nos traduzem que mesmo com toda essa qualidade, ainda é muito baixo um número de alunos que têm acesso à internet, ao celular, ao computador. E para isso, fazer frente a isso, a gente precisou se desdobrar e criar a figura do agente escolar, que é aquele que leva a atividade que aproxima a escola da família, que aproxima a escola do aluno, e isso ajudou a gente a dar um passo importante, mas ainda é pouco. A gente planeja o quanto antes que a gente puder voltar às aulas e o Estado ele sinaliza aí que a partir do dia 26 desse mês os municípios podem começar a desenvolver seus planos de educação, um plano de retomada, um plano de retorno da educação, e a gente espera o quanto antes que a pandemia assim nos permita, a gente voltar para a gente realizar um processo de avaliação de toda essa comunidade, desses mais de 3.400 alunos, para a gente saber onde estão as dificuldades, para a gente saber o que foi que se aproveitou de 20 e o que vai se aproveitar de 21, para a gente saber que Joséildo, que é aluno da escola lá de Piões, da Santos Cardoso, ele tem uma deficiência em matemática e em português, e onde é que a gente vai atacar, onde é que a gente vai trabalhar em cima de Joséildo para melhorar
os índices de aprendizado e a qualidade, a proficiência em português e matemática que esse aluno necessita ter. Então a gente está com muito planejamento, uma equipe muito preparada. A gente ainda precisa aumentar o número de profissionais numa fase próxima que vem aí das aulas semipresenciais, e depois de presencial a gente vai precisar completar o nosso quadro de professores, outras oportunidades vão surgir, certamente bons profissionais, outros novos profissionais vão se somar a esse processo, e esse investimento todo, eu tenho muita fé de que a gente vai dar a educação que o nosso povo precisa. A gente sente isso no dia a dia, que os problemas, as dificuldades, elas ficaram muito maiores em relação à educação, ficaram muito maiores em 20 e agora em 21 a gente conseguiu dar uma melhora. Mas ainda é muito pouco para o que a gente pode fazer, a gente quer fazer pela nossa população. Permita-me elogiar a sala de estudos, professora Maria Adelina, porque realmente é algo inovador. Muitos municípios maiores que Riacho das Almas, com mais recurso, não têm uma estrutura daquela. Então, chama a atenção. Quem visita fica impactado com a qualidade. É um estúdio de TV que vocês implantaram em Riacho para levar a qualidade ao aluno. Foi um investimento alto, foi uma ação corajosa, inovadora, produz sim um material de qualidade, mas que infelizmente ainda não chega a todo mundo, mas que é de se elogiar sim. A gente produz um material didático, material de aulas de altíssima qualidade, graças muito à capacidade dos nossos professores de produzi-lo, também ao investimento que foi feito. Mas a gente precisa se multiplicar, sabe, José? A equipe nossa, à frente, a secretária Alcineide, com muita competência, todo o corpo de diretores das escolas, tudo aquilo que vem sendo feito precisa ser ainda mais multiplicado. Eu sempre sou muito exigente e, ao mesmo tempo, muito feliz com o que a gente tem, mas exigente, no sentido de que toda essa equipe, a gente não pode cochilar um só minuto. Eu costumo dizer que a gente não precisa manter o que a gente tem que estar sempre melhor do que o que a gente está fazendo. E a educação ela tem feito isso, cada dia está melhor ainda. Merenda escolar, os kits, tivemos mudanças. Os kits foram uma ação necessária, obrigatória do município. Ela teve ali um pequeno delays, um atrasozinho ali da implantação, em virtude da necessidade de você fazer pesquisas, buscar a melhor forma. A gente discutiu no início se ia fazer como Caruaru fez, através da distribuição de um vale, ou mesmo através da compra do material. É bom sempre enfatizar isso, é um kit merenda, não é uma cesta básica, como alguns ou mal intencionados, ou desavisados, ou mesmo desavisados, eu não queria dizer mal intencionados, quiseram colocar a população, mas tão pouco, mas isso é um kit merenda, é um complemento nutricional, feito com bases nutricionais, avaliação nutricionista, enfim, que é distribuído à população. E a gente distribuiu para os 3.400 alunos que tinham matriculado, não foram feitos assim em grupos, e sim um a um. Foi distribuído com muita maestria, com muito controle, até porque vivemos um período de pandemia, não podia ter aglomerações, e a Secretaria de Educação, mais o auxílio que teve de outros departamentos, de outras secretarias, o pessoal da Secretaria de Saúde fez com muita maestria, vai repetir agora em abril, vai repetir em maio, e assim enquanto perdurar, infelizmente, esse processo da pandemia. Mas foi algo que a gente fez com muito respeito, foi mais uma demonstração de que tem uma administração, que tem um prefeito, tem um vice-prefeito, tem uma Câmara de Vereadores séria que faz pelas pessoas. Pois é. Se os senhores tiverem com sede, Gabriel, pode servir aqui uma água para o nosso prefeito, o vice-prefeito, que ele está falando muito, né? Estamos aqui falando bastante, então pode de repente secar aqui um pouquinho. Você imagina um gabinete que eu recebo ali 70, 80 pessoas por dia, o quanto a gente fala? Pronto, Gabriel, passa aqui, pronto, Gabriel, aqui a mão aqui assim, para não ficar na frente da câmera, por favor. Pronto, então deixa, Gabriel, daqui a pouquinho eu vou tomar também. Vice-prefeito Getúlio Cardoso, enquanto a gente está aqui conversando, o asfalto do centro da cidade, né, está ali sendo feito. Rua Janimota, não é? E também a Rua Maria Júlia, um trabalho feito, que inclusive no dia que começou ali a preparação, para ser passada ali a máquina, todo o material, o senhor fazia conosco uma live, o senhor e o secretário de Infraestrutura, Marcelo Cardoso. O senhor está acompanhando de perto também, porque assim, enquanto o prefeito está no gabinete, o senhor está percorrendo o município e vice-versa. É assim, é esse bate-bola entre os senhores. Fala um pouquinho sobre essa ação que está acontecendo. Verdade, Dido. Eu só queria pontuar uma questão da educação aqui que o prefeito falou, essa questão do agente escolar, né, uma inovação para todos, aí vários municípios procurando saber essa questão do agente escolar. Isso também é fruto de uma campanha bem feita, uma campanha visitando casa a casa, e quando eu e Delfito chegava nas casas e a gente notava a falta de um celular, casas com 3, 4 crianças só com celular, a falta da internet em várias localidades no município de Riacho das Almas, e a gente ficava ali
pensando como a gente ia fazer para que chegasse, né, se caso a pandemia não acabasse ano passado, como não acabou, a educação àquelas crianças. Então, foi uma preocupação levantada durante a campanha, porque a gente viu, a gente acompanhou, a gente estava lá, a gente estava conversando com os pais, conversando com as crianças, às vezes enquanto ele estava conversando com o pai, eu estava conversando com as crianças e vice-versa. E aí se chegou, né, com muita maestria, com aí a ajuda da professora Alcineide, a esse agente escolar que hoje é referência e está nos ajudando muito. Feito o prefeito falou, ainda não é o ideal, sabemos, mas foi um passo muito grande que Riacho das Almas deu, onde essa aula online o material está chegando a cada dia mais aluno. E esse grande passo teve a colaboração de todos, o esforço que fizemos para que aumentasse também o número de alunos no começo do ano. Então tudo isso tem se dado um destaque especial, a gente tem que deixar aqui a educação, a nossa equipe. Em relação ao asfalto, você estava lá, no dia que eu acompanhava o secretário Marcelo Cardoso, né, pessoa pela qual a gente tem tido também um grande esforço dele nesse início de gestão, tem acompanhado, à tarde, eu saí da prefeitura à tarde, ele estava na moto ali acompanhando um resto de material para fazer pequenos reparos no asfalto que já foi feito um tempo na cidade. E a gente tinha alguns reparos e ele teve aquela preocupação de falar com o encarregado da empresa, de deixar um pouco de material para que a gente fizesse esse reparo. Então, um cara também que está nos ajudando muito. E a gente acompanhou, sim, aquele começo, a varredura da rua e tudo. E a gente sabe que é uma obra importante. E que ontem eu vi em algumas postagens que a gente vê, não, foi recurso estadual. É claro, foi recurso estadual, mas que todo recurso estadual tem uma contrapartida da prefeitura. E essa contrapartida da prefeitura foi paga por essa gestão, com a economia dessa gestão de menos de 100 dias. Uma contrapartida de mais de 80 mil reais. 87 mil reais. 87 mil reais. Pago esses 87 mil. Queria que todos os pauta livre entendessem. 87 mil reais foi pago pela prefeitura, uma contrapartida, né, para que essas ruas fossem asfaltadas. Então a gente fez essa economia, a gente conseguiu, né, ir lá conversar com a empresa que estava assim, já tinha uma empresa licitada, realmente, mas a gente foi lá, conversou, destravou, né, essa obra e pagou esses 87 mil reais para que essa obra fosse realizada. Então é um esforço de uma equipe, de uma gestão que quer fazer, e vamos fazer muito mais, se Deus quiser. Interessante essa informação, porque algumas pessoas, prefeito, desconhecem, né, que há uma contrapartida, não é um recurso 100% do FEM. É assim, além da contrapartida, tem também toda a questão de engenharia, a questão de prestação de conta, a questão estrutural que está por trás da obra ser realizada. Não é só você ter uma emenda de um deputado, não é só você abrir uma conta e receber. Tem toda essa competência, tem que ter toda uma equipe lutando, querendo fazer para correr atrás. Um exemplo, a gente tem outro recurso para chegar aí, uma emenda do senador Jarbas Vasconcelos, uma emenda no valor de 700 mil reais, via Sudene. Essa emenda ela vai requerer do município uma contrapartida de mais de 115 mil reais. E juntar 115 mil reais em plena época de pandemia, não é para qualquer prefeito, não. Tem que ter coragem, tem que ter uma equipe que queira se desdobrar de um lugar onde tinha 2 trabalhando, só ter um só fazendo o que 2 faziam antes. Para poder esse recurso que sobra, que soma um pouquinho daqui, que soma um pouquinho dali, que soma daquela licitação de remédio, da compra de remédio, que a gente brigou ali pelo tostão, que soma da briga dos produtos ali que compuseram o kit da merenda, que a gente brigou para que sobrasse ali mais uma merrequinha. Então é dessa conjuntura que vai fazer com que uma obra como essa que eu citei, do calçamento da Sudene, que inclusive esses dias o presidente da Sudene falou, acho que no Bom Dia Pernambuco, que estava em obras a serem realizadas em Riacho das Almas. São essas obras, é um recurso para calçamento, é um recurso de 700 mil reais, que vai requerer de nós do município de Riacho das Almas uma contrapartida de mais de 115 mil reais, que são calçamentos para a Vila de Trapiá e uma parte ali da estrada de acesso do Vitorino. É uma grande quantidade de calçamentos, um valor montante de uma obra que já estava encaminhada,
mas que faltava todo um processo de engenharia, todo um processo burocrático e também da disponibilização desse recurso, da economia desse recurso para aplicar e a obra seja efetivamente realizada. Não é só, é muito fácil dizer, o recurso está ali, mas precisa ter alguém ali com muita competência administrativa, de lutar, de buscar e de realizar, como foi feito em pouco mais de 3 meses para estar sendo feita uma obra, e também a competência de economizar, a coragem pública de dizer ou não como tem de dizer, para poder saber que amanhã a gente vai precisar desse recurso para fazer mais. Vamos falar sobre agricultura e desenvolvimento rural, poços artesianos. Nós, do blog Pauta Livre, eu enquanto jornalista percorri muito o município e vi muita gente relatando que vários poços estavam sem funcionar há anos. Nós temos visto o trabalho aí do seu secretário, Dejair Rosendo, um trabalho que não para. Quantos poços já foram recuperados? No município, a gente tem hoje 13 poços em funcionamento. Eu posso te dizer que desses 13 que hoje estão em funcionamento, em pleno funcionamento, poços de desalinizador, tínhamos apenas 2 em pleno funcionamento. E outros ali, uns 2 ou 3 que funcionavam de forma precária, com membranas. As membranas que a gente diz é o filtro, né, para fazer a filtragem do salgado para o doce, para retirada do sal da água, com os filtros ali de forma precária, fazendo uma pequena quantidade d'água. Então hoje temos 13 poços servindo à população, diga-se de passagem, que foram recuperados assim num tempo recorde por um profissional que é de Jair, e a equipe que ele tem, Branco, e os outros que o acompanham, que foi um desdobramento assim enorme de alguém que se dedicou dia e entrando pela noite nesses primeiros 2 meses, porque esses números aí em janeiro e fevereiro, praticamente início de março, a gente já estava com esses poços funcionando, e só sabe a importância dele quem vai para uma fila e quem vai ali próximo de quem está retirando a água, para ver a alegria e a importância que é aquele benefício. É de uma coisa tão importante que eu posso dizer, até um dia eu comentei com o Getúlio, se tem um trabalho que valeu a pena ao longo desses 90 dias e se tem um real que foi bem investido, foi no dinheiro que foi gasto com salário e com as pessoas envolvidas no trabalho de recuperação desses poços. Foi feito muito, muito mesmo, é uma ação muito importante num pouco espaço de tempo. Prova do que faltava era a vontade. Não era só capacidade, era a vontade de fazer. E a vontade, ela existe, está nesse governo, ela está enraizada, está no coração de todo mundo que está fazendo parte dessa gestão, que tenho certeza, ela vai ser muito, muito vitoriosa, fruto demais do empenho e da capacidade que todo mundo tem de fazer. CVT em funcionamento, agora com o nome Espaço Oportunidades. Prefeito, fala um pouquinho sobre o trabalho que lá tem sido realizado. O CVT a gente transformou em Espaço Oportunidade, o que era a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela é uma secretaria hoje de trabalho, de qualificação, trabalho e renda. Ela tem um foco, além da questão da formação de mão de obra, mas também de geração de oportunidade de trabalho, também de geração de oportunidade de inserção no mercado, desse mercado da web comércio. Hoje a gente presta uma série de serviços, ali você quer abrir sua empresa, você que também quer inserir-se no mercado de trabalho, você lá tem um banco de currículos que está interligado tanto com o Cine, como também com os bancos de currículo da Prefeitura de Caruaru, do Governo do Estado e outros. O CVT transformou-se em algo muito além do que era antes. A pandemia tem nos impedido ainda da realização de outros cursos, os cursos de formação. A gente já fez parcerias com o Sebrae, com o Senai, no sentido de, quando possível, voltar a realizar esses cursos. Já foram abertos pré-matrículas, já tem lá listas enormes de pessoas buscando curso de costura, curso de manutenção de máquinas. A estrutura do prédio em si, já iniciou-se um processo de melhorias, algumas coisas já foram realizadas. Enfim, o trabalho vem sendo bem realizado pela secretária da pasta, por todo o corpo, que é pequeno, uma secretaria pequena, mas que eu tenho certeza tem uma grande capacidade de multiplicação. Registrar também que essa semana realizamos obras importantes de melhorias do CVT do Vitorino, aquele galpão que estava lá abandonado, tinha se transformado ao longo da gestão que deixou em um depósito de coisas de lixo, e a gente esvaziou o lixo que tinha lá, fez toda a limpeza. Essa semana concluímos as obras a reforma da parte elétrica do prédio, a coberta também que estava danificada, a parte hidráulica foi substituída de caixas d'água, enfim. Pouco a pouco aquele prédio vai voltando até as condições de servir a população. Tive ainda essa semana, acho que na quarta ou quinta-feira, reunida com a secretária de Assistência Social, que é outra pasta que vem desempenhando uma importante atividade, certamente você vai perguntar sobre ela. E a gente já acordou de que aquele espaço do CVT do Vitorino, ele seja compartilhado entre
a qualificação Trabalho em Renda, que era a antiga Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Assistência Social, no sentido de ali ser um espaço tanto para a prestação de serviço para o Bolsa Família, como também para a formação de mão de obra, e funcionar como um espaço de convivência da comunidade do Vitorino e toda a comunidade rural que tem no entorno. Numa vila importante que a gente tem que investir muito pelas suas vocações e pelas suas potencialidades turísticas e o povo que faz aquele lugar. É interessante essa fala do senhor em relação ao CVT, ao trabalho que lá tem sido feito, porque a gente tem vivido aí um momento de tecnologia, né? A pandemia ela acelerou, digamos, o uso da tecnologia, mais empresas partindo para a internet, vendendo pela internet, enfim, buscando alternativas, então esse espaço tem dado esse suporte. A gente tem visto muita gente comentar positivamente, inclusive o vice-prefeito é empresário, acho que sabe muito bem a importância, né, do pequeno empresário, né, do microempreendedor receber esse aporte, receber essa estrutura do governo também. Verdade, Dito. A gente tem visto e escutado nas televisões nacionais que o mundo não voltará a ser o mesmo depois da pandemia. Isso é uma coisa que já está clara. A gente hoje, né, se esforça aqui enquanto município para que a vacina que chegue seja aplicada nas pessoas, né? Hoje o nosso esforço, nossa programação é toda que a secretária de saúde fez em cima disso, para que na hora que a vacina for chegando, for sendo aplicada, mas a gente sabe as dificuldades que está na economia e que vai ficar, né? Essa pós, se Deus quiser, acabando logo, que a gente espera que acabe logo essa pandemia, essa economia vai sofrer um tempo ainda. E precisa, para a recuperação da economia, é muito importante essas pequenas empresas, é muito importantíssimo para o Brasil. Então a gente hoje, né, também, além dessa preocupação com a vacinação, claro, ter essa preocupação com a economia, com as pequenas empresas. Ontem, né, à noite e já hoje de manhã, recebi uma ligação de empresários, estou até dando essa notícia aqui, mas nem conversei com o prefeito, que querem vir montar uma fábrica de empacotamento no nosso município, mas a gente sabe, né, as dificuldades que está para eles hoje, sabe de um momento do prefeito. Então a gente está marcando uma reunião para a próxima semana, para que eles venham aqui ao gabinete e passem para a gente tudo que seria possível, que a gente seja possível o município a oferecer para que essa fábrica venha se instalar aqui no município. Então a gente tem corrido atrás, a gente tem muita vontade, e eu sempre tenho dito, a vontade é um passo importante para que a gente consiga fazer uma grande gestão, e eu tenho certeza que a gente vai fazer, se Deus quiser. Muito bom. Você que está conectando-se agora ao blog Pauta Livre, estamos conversando com o prefeito Dioclésio Filho, vice-prefeito Getúlio Cardoso, comentando aqui, trazendo o balanço dos 100 dias de gestão, dessa nova gestão de Riacho das Almas. Repito a vocês, estamos ao vivo. Se alguma intercorrência acontecer na transmissão, faz parte do processo, é ao vivo, é uma coisa que eu posso dizer até que é experimental, tudo novo, né? Quando envolve tecnologia no Brasil, prefeito e vice, é isso, a gente tem que contar com a sorte também, com a boa vontade da tecnologia, essa é a verdade. O senhor falava para a gente já sobre a Secretaria de Assistência Social. O que é que tem sido feito nesse espaço? A assistência social, o pessoal, a nossa equipe tem também se desdobrado. Ontem, conversando com a secretária Nilda, ela me colocou que só agora, essa semana, em plena pandemia, com todos os cuidados que tem se tomado, nessa semana, no mês, né? Todas essas restrições sanitárias que tem que ser tomada, a nossa secretaria atendeu do cadastro do Bolsa Única, do Cade Único, mais de 2.000 pessoas. Você imaginar que o cadastro do município aí tem 6.000 pessoas cadastradas, você teve 1/3 da população cadastrada, passou pela secretaria ao longo do mês de março. É um número expressivo. E não é só o cadastro do Bolsa Família, não é só o Cade Único, são atendimentos no sentido dessas pessoas desassistidas aí que estão necessitando uma carência alimentar, procurando uma bolsa, uma cesta básica. São aquelas pessoas que também têm procurado a secretaria para fazer uma mudança, que teve um despejo, que precisa de uma mão amiga, de um gás, de uma luz, enfim. Uma secretaria de assistência social de uma equipe igual a todas as outras, uma equipe que está funcionando ainda reduzida em virtude da questão da pandemia, da necessidade de recuperar a estrutura física, mas que tem se desdobrado, que fez ações de cadastros no Vitorino, que fez ações de cadastros em Trapiá, que vem fazendo um trabalho com grande maestria aqui na sua sede, na Praça de Santa Terezinha. Enfim, uma equipe de psicólogos, assistentes, de colaboradores,
que vai entregar à população agora esses dias próximos voltando a funcionar o Centro de Convivência dos Idosos, o CCI, lá no bairro, lá no Celestino Ferreira. Uma ação importante, porque a intenção do retorno do CCI, mesmo com todas as restrições da pandemia, a pressa em se retornar ao CCI é que ali os idosos cadastrados, que são hoje mais de 300, possam, no mínimo, ao menos, ter uma refeição de qualidade ao longo do dia que vai ser ofertada lá. A intenção de voltar é que nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, que a gente sabe que algumas pessoas, inclusive, têm dificuldades alimentar, a gente tem um espaço que vai ser montado, que está lá totalmente reconstruído, revisado, reformado, para bem receber a nossa população idosa e que vai estar lá disponibilizado o quanto breve para essa semana, se não para outra, um espaço onde elas vão poder ter uma alimentação digna por dia, onde elas possam fazer um almoço ou uma janta, enfim, que a gente está discutindo essa semana. O grande esforço foi recuperar, está lá recuperado, e agora o esforço de botar para funcionar. Então essa Secretaria de Assistência Social, toda a equipe, o abraço, o nosso carinho, e tenho certeza que é o carinho de toda a população de Riacho das Almas que tem sentido acobertada. Costumo dizer sempre lá no dia a dia do gabinete que quando a gente enfrenta a pandemia, e tenho dito aos amigos do Brasil, aos amigos prefeitos de Pernambuco, quando a gente conversa, a gente tem enfrentado não só o problema de saúde da pandemia, e sim muito o problema econômico, as consequências econômicas que essa pandemia traz. Se em 20 você tinha um povo que vinha de 19 ali com a economia funcionando a trancos e barrancos, mas você tinha uma reserva, você que trabalha na confecção, você tinha algo guardado, mas ao longo de 20 isso acabou. E agora em 21 as pessoas estão sem reservas, as pessoas estão sem nada em poupança, não tem nada de onde tirar, e a dificuldade tem sido muito maior. Então o trabalho, a assistência social bem prestada, feita por amor e com amor, ela tem salvado e tem ajudado muito as pessoas a diminuir a dor e o sofrimento aqui em Riacho das Almas. E eu sou muito grato a toda a equipe, eu tenho certeza que a população tem sido muito grata, tem estado muito grata, com bom atendimento, a boa acolhida que tem tido. E que também não é só assistência no ato de assistir, né, no ato de dar, mas também é uma assistência no ato também de manter e de cuidar. E aí quando eu falo cuidar, é a coordenadoria da mulher, que de fato e de direito vem funcionando. Ontem a gente teve a presença no município da deputada Gleide Ângelo, e ela veio ao município em virtude do trabalho que vem sendo feito, da intenção e da atenção de dar a mão ao município que realmente vem investindo e vem trabalhando para fazer com que a coordenadoria da mulher de fato funcione. Essa coordenadoria da mulher não é, como disse bem a deputada ontem, não é contra os homens, e sim a favor daquelas mulheres que precisam ser assistidas. E essa intenção dela, da vinda dela, é no sentido de estruturar essa coordenadoria, de dar um apoio, disponibilizar recursos para a compra de um veículo, quem sabe, para a montagem de uma estrutura muito maior que venha a servir a população. É de um CREAS, que é um conjunto lá onde a gente tem advogado, onde a gente tem assistente social, onde tem psicólogo, que presta um serviço a essas famílias desassistidas, as famílias em convívio, as crianças que venham a dar problemas, enfim, há várias situações conflituosas que envolvem as populações, e principalmente as populações carentes, que nessa hora precisam da mão amiga do Estado, e está lá a nossa assistência social a prestar. É uma administração que ela não é capenga, é uma administração que faz em agricultura, que faz em saúde, que faz em assistência, que faz em saúde, em educação, em obras, em infraestrutura, enfim, isso é que tem demonstrado e tem dado resultado tão positivo e números tão bons para a nossa gestão, porque a gente está ali em todo canto, em todo lugar, trabalhando, e sempre tem alguém lá lutando por você que está em casa. Prefeito, o senhor assinou, inclusive, interesse em comprar doses das vacinas contra o coronavírus. Eu não sei se isso é muita coragem, se é ousadia, porque sem dinheiro, não é, mas tentar fazer isso pelo povo. Nós em Riacho, como é que está a situação de Riacho em relação ao combate à Covid? O senhor falou já no começo dessa transmissão ao vivo, não é, que nós não estamos recebendo recurso como o município recebeu no ano passado, nós não temos respirador em Riacho. O que é que você pode trazer para a gente em relação a isso? Primeiramente, comentar essa questão de essa coragem, junto aos prefeitos, à frente de prefeitos do Brasil contra a Covid, dizer eu quero comprar assim que puder. O assinar aquele termo o termo de vontade, né, o termo de interesse da compra da vacina, foi um gesto político, mas também um gesto administrativo de quem quer aplicar bem o recurso, que caso porventura venha.
Então, o ato de assinar aquele documento e de estar ali apto a correr atrás, a mandar para a Câmara de Vereadores, assim seja possível, um projeto de lei para aprovar essa compra, era no sentido de que se amanhã o governo federal disponibilizasse, se não 3 milhões de reais, como foi disponibilizado ano passado, que a gente não sabe onde foi aplicado, mas vai que o governo federal amanhã disponibiliza algum recurso, a gente já está com um caminho para efetivamente aplicar em algo que seja útil. E porque em vez de gastar com barreiras e lavar pneu, a gente gastasse com compra de vacina que fosse servir a mim, a você, a nosso idoso que está em casa esperando por essa vacinação. Então, assinar aquele ato é um ato político, um ato de posicionamento em virtude de um posicionamento em relação ao governo federal, que num primeiro momento negou a importância da vacina, num primeiro momento negligenciou o interesse de compra e que depois de verificado o erro, que como falei anteriormente, todos nós erramos, esse governo federal está agora querendo tirar esse atraso e querendo correr atrás para distribuir essa vacina, fazer com que ela chegue. Ela tem chegado, respondendo a sua pergunta, essa vacina tem chegado a Riacho das Almas a conta gota, mas nossa secretaria não tem medido esforços em buscar, em forçar para que chegue. Já estamos aí hoje, diria a você, com em torno de 13% a 14% da população vacinada. Uma boa parte já recebeu até a segunda dose, uma grande parte ainda não recebeu essa segunda dose, só recebeu a primeira dose, mas hoje já temos aí próximo de 14% da população vacinada, bem mais do que o Brasil, que está ali em torno de 10% da população vacinada. À medida que o Estado for disponibilizando as vacinas, o governo federal for disponibilizando a vacina, o nosso PNI, o nosso Programa Nacional de Imunização aqui, o implantado no município, está pronto para atender 1 a 1. A gente está muito atento também às discussões que estão sendo travadas aí a nível do Estado e federal, ao direito desses profissionais de assistência social, que a gente falou agora há pouco, deles serem vacinados, até porque estão ali no dia a dia atendendo a população, ao direito dos profissionais da segurança, como São Paulo fez recentemente, e vacinou, enfim, a gente está antenado com todas essas discussões que estão acontecendo e à medida que os governos forem sinalizando do que é possível, pode ter a certeza do compromisso de toda a estrutura, da Secretaria de Saúde, do prefeito, do vice e da intenção dos vereadores de fiscalizar, acompanhar e cobrar o bom serviço de nossa população. Então, estão vacinando, além do espaço, como falei anteriormente, montado aqui no salão paroquial, que você liga, agenda e vem e faz. A gente também faz a vacinação em casa, aquele que tem dificuldade de sair. Agora há pouco encontrei o nosso carrinho, o mobzinho branco, com o nosso motorista e a enfermeira e a técnica de enfermagem, satisfeitos com um sorriso no rosto, saindo para vacinar. Eram 7h30 da manhã, estavam saindo para vacinar e a lista era enorme de pessoas do Bandeira, da Atalaia, do Alto Turmoço, aqui da cidade mesmo do Jiquiri. Eu peguei, fiz questão de mesmo ver a lista e conhecer alguns nomes ali e abrir um sorriso de esperança, porque todo mundo que recebe essa vacina é como se iniciasse uma nova fase de vida. E a gente quer sim dar essa esperança, quer sim aumentar ainda mais esse sentimento de liberdade que agora eu estou mais livre. Mas isso não quer dizer que você que foi vacinado deixe de usar a máscara, que pare de ter cuidados com o asseio de suas mãos. É uma doença que tem matado, é uma doença que tem preocupado. A gente, infelizmente, vê pessoas que negligenciam, que dão desdém para essa doença, mas a gente aqui, enquanto município, a gente não está para dificultar a atividade econômica de ninguém, a gente não está aqui para criar problemas, e sim buscar soluções. Que as pessoas se conscientizem, que busquem as melhores práticas para que a gente evite que esse problema se torne um problema descontrolado aqui em Riacho das Almas. Pois é, nós não temos respiradores em Riacho das Almas, inclusive, né, prefeito? Eu queria até dar Pode falar um pouco sobre isso, depois eu pedi também para o vice-prefeito falar sobre isso, porque inclusive, quando ele era presidente da Câmara, ele travou vários embates justamente falando a questão que nós tivemos um episódio muito ruim envolvendo a questão dos respiradores, mas o senhor pode fazer essa observação para a gente. Essa coisa do respirador é uma das coisas assim, que nos preocupa, deixando questões políticas de lado. Acho que a gente não está aqui... quem me conhece muito bem sabe que eu tenho uma grandeza e um espírito público que vai muito mais além do que disputas eleitorais. Eu não estou aqui defendendo uma cor, estou aqui defendendo um município, Riacho das Almas. Eu estou defendendo todos os 21 mil habitantes, toda a nossa população, independente de cores. Você imagine, faça comigo um raciocínio. Foi recebido em 2020 praticamente 3 milhões de reais. Foi deixado para o município nada. Nada. Quando eu digo deixado, é que foram 3 milhões de reais que entrou, não ficou nenhum respirador. O que veio foi aquele episódio que aconteceu, um respirador impróprio, que era para uso animal, voltou e esse dinheiro não apareceu. Foram 3 milhões de reais e não foi construída nenhum leito de retaguarda.
embora tenha sido propagado em carro de som aí exaustivamente, carro de som não faltou, lavagem de pneu na entrada da cidade também não, mas foi propagado muito a construção de leitos e esses leitos não foi construído nenhum. Não existe nenhum leito, inclusive isso, o Tribunal de Contas do Estado, também o Tribunal de Contas da União, já tiveram fazendo levantamentos, buscando notas e provas de que esse dinheiro tinha sido investido nisso e não foi. Isso vai dar um problema, está dando uma dor de cabeça muito grande a quem pegou desse dinheiro e mal usou. Mas foram 3 milhões de reais que não se comprou um respirador, foram 3 milhões de reais que não foi feita nenhuma estrutura na unidade hospitalar, foram 3 milhões de reais que não foram feitas nenhuma reforma, nada foi modificado e melhorado na unidade mista João Soares da Fonseca, foram 3 milhões de reais que não foi comprado nenhum carro, que hoje a gente podia estar fazendo uma vacina muito mais efetiva se a gente tivesse uma estrutura de transporte específica e voltada para esse fim. Foram 3 milhões de reais que veio, que não foi montada nenhuma estrutura física no sentido de testagem. A gente teve um município no Brasil que ao longo de 2020, com o recurso que recebeu, comprou carro, montou a equipe para fazer testagem na sua casa, na casa de cada um, para impedir que essa pessoa saísse de lá e viesse no hospital para testar e acabando contaminando outras pessoas. E aqui não foi comprado nada disso. Fico perguntando, para onde foi 3 milhões de reais? E o respirador, a gente sente na pele. Semana retrasada, teve uma senhora que chegou com dificuldade respiratória, dificuldade de arrumar leito de UTI, foi aquela agonia, o médico fez o pronto atendimento, já foi para aquela pequena, a gente já conseguiu estabelecer um pequeno leito de retaguarda, apenas 2, não 10 como anunciaram na gestão que passou, 2 que estão lá funcionando numa área específica para o Covid, não aquela coisa de vir junto e todo mundo, não. Quem chega com Covid nessa gestão tem um espaço específico, tem um atendimento exclusivo. Então a gente recebeu uma senhora com grande dificuldade de respiração, cansada, o médico foi lá, fez o pronto atendimento e a falta de UTI na região, saiu uma senha para ela ir para o Recife, para o Pelópio da Silveira. E o médico, com muita clareza e com muita convicção, disse, olha, essa senhora não aguenta chegar em Caruaru. Com Caruaru já vai ser com muita dificuldade. E aí foi que a nossa força política, também quando a secretária Ieda, a gente, graças a Deus, conseguiu uma vaga para ela em Caruaru. Ontem eu até recebi a boa notícia que ela já saiu dos respiradores, que está respirando sem equipamentos. Deus fez por ela e a gente, enquanto humano, fez um pouco. Mas, enfim, se tivesse um respirador no município, a gente podia dar uma sobrevida a ela e enquanto essa senha não saísse, a gente podia segurar ela um pouco mais. E a gente não tem esse respirador. Então fica aquela dor na consciência. E aí já procurei a secretária para procurar ver quanto é e como é que faz para comprar. É um valor alto hoje, está em torno aí um de baixa qualidade 40, um de alta qualidade 60 mil. Existem empresas que alugam no mercado. Estamos em contato aí com outras prefeituras que têm respiradores sobrando, como a de Toritama, que a gente recebeu a informação, e a de Agrestina também, para ver se esses prefeitos amigos podiam ceder para a gente, até quando a gente não tiver a condição financeira de comprar um, para tê-lo. Mas eu sempre fico me perguntando, para onde foram esses 3 milhões de reais? Senhor prefeito, comenta a questão. O senhor conhece de perto? Verdade, a gente como presidente da casa e toda a Câmara o ano passado cobrou muito disso. A gente via, né, que o recurso estava chegando, se criou-se um discurso, né, dos prefeitos do ano passado, não só do antigo gestor daqui, né, que a receita estava caindo, mas a gente via que ao mesmo tempo o governo federal, ano passado, ele mandava um dinheiro por fora que supria a queda dessa receita e mandava um dinheiro que vinha específico para o Covid, que foi esses quase 3 milhões de reais que chegou em Riacho das Almas. E a gente, na ocasião, não via onde estava sendo gastado esse dinheiro e cobrávamos. E quando aconteceu o episódio do respirador, a gente acionou o jurídico para que acionasse o Ministério Público. A gente queria saber o processo licitatório, como tinha acontecido e para onde ia aquele dinheiro. A gente sabe que as coisas no Brasil é difícil, a justiça é lenta, mas a gente fez nosso papel, porque a gente estava percebendo. Chegamos ao governo esse ano, como o prefeito bem falou, nada dos 3 milhões de reais. E a população aí, não é preciso a gente dizer, você, morador de Riacho das Almas, o que foi feito ano passado, né, que justificasse o gasto de 3 milhões de reais. Porque a gente hoje não tem um respirador que custa uns 60 mil reais, feito o prefeito falou, a gente não tem não foram construídos novos leitos. Então, o que realmente fazia eficaz, o que combatia mesmo o Covid, o que foi feito. Então, a gente esse ano, com essas dificuldades, uma gestão que pegou a prefeitura com dívidas,
com dívidas com inativo, com funcionário da Ativas, com impostos. Não estamos tendo esses valores que teve o ano passado por Covid, mas estamos com muita vontade. Sempre tenho voltado a essa palavra, muita vontade de fazer as coisas. E estamos fazendo um prefeito que chega cedo, que sai tarde, que está vivendo o dia a dia de Riacho das Almas. Todo município de Riacho das Almas vê Deoclésio Filho em todo canto do município, vendo, conversando, a equipe de secretários. A gente formou uma grande equipe. Graças a Deus, a gente posso dizer que vejo empenho em todos os 10 secretários nossos. Eu vejo empenho em que as coisas dê certo, que aconteça, que o serviço chegue à população. E um vice-prefeito que tem dado sua contribuição para que isso aconteça. Pois é. Olha, minha gente, você está chegando agora, é o balanço de 100 dias da gestão de Deoclésio Filho, Getúlio Cardoso, aqui em Riacho das Almas. A gente ia fazer uma live, inclusive, pequena. A ideia seria essa, mas muitas ações acontecendo, obviamente, não poderiam deixar aqui de ser faladas. Eu sei que tem muita gente que já marcaram compromissos com os senhores, estão aguardando, cadê Getúlio? Olha, estamos aqui no Facebook do blog Pauta Livre. Eu vou agradecer ao senhor por essa riquíssima oportunidade de conversar, trazer para o internauta do blog Pauta Livre o que está acontecendo em Riacho das Almas. Deixo o espaço para que o senhor faça suas considerações, algo que de repente aqui eu não perguntei, mas que o senhor quer destacar da sua equipe, fique à vontade. É o momento da gente realmente falar desses 100 dias e mostrar ao povo de Riacho o que está sendo feito. É claro que o pessoal que chega na cidade, chega no município, já está vendo muita coisa, mas algumas pessoas não têm a chance de viajar, de passear por todo o município, e aí tem essa prestação de contas nesse momento. Finalizando assim, acho que quem vive Riacho das Almas e que está em Riacho das Almas hoje, já sente a diferença. Quem estava fora de Riacho das Almas e chegar hoje vai ver um município bem diferente e bem melhor. Isso nos engrandece, isso nos deixa bastante feliz. Repetir sempre o agradecimento e o empenho que tem tido de toda a nossa equipe, do pessoal da limpeza, principalmente o pessoal da limpeza, os guerreiros que estão ali varrendo a rua, que estão limpando a metralha, que estão desobstruindo o seu esgoto, que estão iluminando os nossos caminhos e dando luz ao nosso dia a dia. Então toda essa equipe de todas as secretarias, um abraço e o agradecimento de um gestor, de um funcionário público igual a todos vocês, que está ali para servir as pessoas. E uma coisa que eu faço questão de reforçar, José, é que da mesma forma como eu me coloquei à disposição de vir conversar com você, eu estou no gabinete todos os dias, eu tenho estado nas ruas, eu tenho estado na casa das pessoas, visitando as pessoas um a um, e eu não me furtei a ninguém, a debater, a conversar, a de forma construtiva encontrar alternativas para fazer o melhor pela nossa terra. E quando eu digo isso nesse sentido, é de que as pessoas se sintam à vontade de ter no seu prefeito alguém que você possa cobrar, e que cobre efetivamente, mas que cobre de forma altiva, que chegue para uma conversa apresentando alternativas e soluções daquilo que seja para construir. Naquilo que for para fazer de forma coletiva, fazer para mim, para você, para Getúlio, para todos nós, encontram a acolhida de quem está ali na prefeitura para lhe ouvir e para buscar soluções. Porque é para isso que a gente está ali. A gente, enquanto prefeito, está para atender individualmente, mas muito mais ainda para fazer coletivamente. E é desse sentido, é com esse espírito público, esse sentimento coletivo, de querer fazer por todos nós, que a gente está exercendo o nosso mandato, a nossa função de ser prefeito, com muito amor e com muito carinho, seguindo as recomendações e todo aquele carinho, aquela atenção, a confiança que foi nos depositado nas urnas. Somos prefeitos de Riacho das Almas, prefeitos de todos vocês, do povo que acredita na gente e de quem não acredita, mas que nos respeita, porque a gente está fazendo e vai fazer o melhor por vocês. Muito obrigado ao senhor mais uma vez. Vice-prefeito, obrigado também. O senhor estava em outro compromisso, mas fez questão de vir para cá falar conosco, trazer fazer uma prestação de contas. É isso que a gente chama. Um balanço nada mais é que uma prestação de contas, mostrar a você o que tem sido feito. É claro, muita coisa tem para ser feita ainda, como o prefeito falou, no comecinho já dessa entrevista, dessa live que a gente está fazendo aqui. Ao senhor, muito obrigado pela atenção, pelo respeito ao blog Pauta Livre e ao pessoal que mora em Riacho, aos munícipes de Riacho. Mais uma vez eu agradeço a você. Realmente não tinha sido uma coisa programada. Você ligou ontem à tarde também, falou com o Dio, falou, Getúlio, a gente pode fazer uma live? Eu disse, boa, vamos sim. E a gente tinha alguns compromissos, mas ajusta e está aqui hoje. Estou feliz, né, por estar aqui mais uma vez e continuando, e assim vai ser pelos próximos 4 anos, do lado desse grande prefeito que a gente tem hoje, e agradecendo a você pela cobertura que o Pauta Livre tem dado, a sua ajuda que você me deu
durante 2 anos de condução na Câmara Municipal, e está dando essa gestão, que é de mostrar à população a realidade do que está acontecendo, né, em tempo real, como a gente está aqui agora. Isso é importante, e quero dizer que estou feliz, sabemos que temos dificuldades sim, e que vamos ter sempre, porque as dificuldades estão aí para serem resolvidas, para serem enfrentadas. E a gente tem aqui uma equipe que não se furta disso, mas tenho certeza que muita coisa vai ser feita. A gente já está fazendo muito e vamos fazer muito mais. É uma gestão que tem vontade, e essa vontade vai se transformar em serviço, em condição de vida, em uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. É isso, minha gente. A você, muito obrigado e até breve.